esperar o tradutor. Muito bom dia a todos. Ainda bem que tem almoço hoje, né? Porque se depender do café da manhã, não vai, hein, gente? Vamos lá? Olha um dia lindo que está lá fora. Vamos lá, então. Vamos ensaiar primeiro. Então, eu vou falar bom dia e aí vocês vão falar com aquela força que vem de Deus. Tá bom? Bom dia a todos. Bom dia! Ah, maravilha. Tá vendo só? Eu, antes de entrar no tema propriamente dito, eu queria contar como é que ele chegou até mim. Né? E foi uma forma muito interessante, porque tinha tudo a ver com o tema. Porque eu estava preparando um tema, e eu vou dizer para vocês, eu não estava contente com ele. E eu estava enrolando, porque, sabe assim, eu não queria falar sobre aquilo, sabe? Mas não vinha nada assim, e eu procurava, lia, pesquisava e não achava nada para mim trazer para vocês nesse domingo tão gostoso. Até que domingo passado, eu em casa à noite, eu sempre leio antes de dormir, aí eu li um pedacinho assim de um texto, pronto. A palestra inteira veio. É como assim se Deus me desse aquela força para mim poder trazer um tema que me alegrasse mais, que me tocasse mais. Né? E eu achei tão bonito da forma como veio a inspiração, e veio praticamente a palestra completa. O único problema é que eu fiquei tão excitado que eu não consegui dormir depois. Eu fui até lá para as 2 da manhã, só pensando e desenvolvendo o tema mentalmente. Eu espero que vocês gostem. Porque eu vou falar da Bíblia. Eu vou falar do Velho Testamento. E é muito interessante porque quando a gente lê o Velho Testamento, às vezes a gente fala assim, nossa, mas que história mais infantil. Ou então, nossa, mas que Deus tão esquisito. Nossa, mas que povo tão atrasado, não é? O problema é que a gente não sabe ler a Bíblia. E eu sou muito grato ao Haroldo Dutra, porque ele me ensinou um pouco a ler a Bíblia e poder enxergar o que está na Bíblia. Né? O Haroldo Dutra, ele diz para nós que há 5 formas de ler a Bíblia. Há 5 maneiras da gente ler a Bíblia. A primeira delas é a forma literal, é ler o que está escrito lá. Então, quando a gente lê a Bíblia da forma literal, a historinha ela é infantil, ela é uma historinha sem graça. Mas quando a gente vai conseguindo compreender o que está por trás, quando a gente começa a entender o que aquelas pessoas que colocaram no papel a história, a gente começa a ver quanto bela é aquilo tudo. Que beleza intensa e que Deus fantástico que muitas vezes está por trás daquelas historinhas tão simples. E a Bíblia, o tempo todo, o Velho Testamento, fala da força que vem de Deus. Começa lá com Abraão. Né? Porque, imaginem vocês, você viver num local confortável, com a família, e de repente vem um comando de Deus para você abandonar tudo aquilo e partir para o desconhecido. Mas Abraão sentiu uma força tão grande impulsionando ele a fazer isso tudo que ele não pensou 2 vezes. Largou tudo e seguiu aquela força que vinha do alto para ele. Depois se repete com Jacó. Jacó também. Né? Jacó, segundo a tradição bíblica, ele se transforma em Israel. Sabe por que Jacó muda de nome? Porque Israel significa aquele que luta contra Deus. Porque Jacó, literalmente, lutou contra Deus. E eu pergunto para vocês, quem saiu ganhando? Óbvio, né? Depois Moisés. A força que veio de Deus para Moisés liderar um povo
no deserto durante 40 anos e manter eles unidos, manter eles disciplinados. Olha que força que esse homem não teve. E depois Josué. Tão bonita a história, não sei se vocês conhecem, né? Josué está ligado à história das muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó, elas eram intransponíveis. Eram tão fortes que nenhum povo guerreiro havia conseguido adentrar Jericó. E sabe como foi que Josué venceu? Deus ordenou a ele que as pessoas marchassem ritmadamente, tocando trombetas. E essa força foi tão grande que derrubou as muralhas que eram indestrutíveis. E Josué conseguiu entrar em Jericó. Fantástico, né? Mas eu vou contar uma história para vocês que aí já é um pouco menos conhecida. Vocês já ouviram falar de Gedeão? Gedeão, né? Ele está já na segunda fase da Bíblia, do Antigo Testamento, que está em Juízes. Então, essa fase vai contar figuras históricas que foram marcantes para o povo hebreu. E Gedeão vivia numa época em que toda Israel, né, Jerusalém e todas as cidades ali estavam dominadas por um rei tirânico que chamava-se Madian. E ele realmente era terrível. E ele tinha um exército poderosíssimo. Né? Tanto que a Bíblia fala que eles eram como gafanhotos. De tão numerosos, vocês já viram o enxame, aquela nuvem de gafanhotos? Quando vem aquilo imenso, destrói tudo, acaba com tudo. Assim era o exército de Madian. E eles dominavam, eles haviam invadido Israel e dominavam. E o povo sofria muito. Até que Deus veio até Gedeão e disse a ele que ele ia ajudar Gedeão a derrotar os madianitas. E ele disse para Gedeão: junte os guerreiros e vá acampar perto do acampamento dos madianitas, que eu vou dar os madianitas para você. Gedeão juntou 32 mil soldados e foram para o acampamento. Aí Deus falou assim para Gedeão: não, Gedeão, tem muita gente aí, eu não quero assim. Porque com essa quantidade de pessoas, vocês vão pensar que foram vocês que derrotaram os madianitas. Mas quem vai derrotar eles sou eu. Então, eu quero menos gente. Faça o seguinte: junte todos e fale a eles que todos aqueles que tiverem medo ou que tremerem, podem ir embora. Sabe o que aconteceu? 22 mil foram embora. Ficaram 10 mil soldados. Aí Deus falou para Gedeão: não, ainda é muita gente. Vocês ainda vão achar que vocês é que são bons e que derrotaram. E sou eu que vou derrotar. Não quero assim. Faça o seguinte: leve esses 10 mil guerreiros até o lago para beberem água. Todos aqueles que se ajoelharem e que beberem água, feito animais, estão fora. Aqueles que beberem, que pegarem a água assim, e trouxerem até os seus lábios, esses ficam. Sabe que naquela época, gente, o povo era meio primitivo, né? Sabe quantos beberam a água assim? Dos 10 mil? 300. O resto, pode ir embora. Eu só quero esses 300 para derrotar todos os madianitas. E eu vou dizer para vocês, os madianitas tinham uma coisa que naquela época pouquíssimos tinham, que era domesticar os camelos. Então os madianitas tinham camelos como meio de transporte. Vocês já viram um camelo correndo? Gente, eles correm. Eles são velozes. Então a força dos madianitas era muito grande. Era um exército poderoso. E Gedeão vence a eles.
acaba com os madianitas e devolve Israel para o povo hebreu. Imaginam, porque eram 300 soldados contra 50, 40, 50 mil soldados bem treinados, bem armados e com camelos. Porque Deus queria que ficasse patente uma coisa que é muito importante: a força que vem de Deus. É lógico que nós não podemos levar isso ao pé da letra, não é, gente? Porque, imaginam, 300 soldados para derrotar um exército poderoso. Então nós temos que ir mais fundo e tentar entender qual é a mensagem que aquelas pessoas estão querendo transmitir para nós. Eles estão querendo nos falar o seguinte: olha, Gedeão confiou em Deus. Deus ordenou a Gedeão a fazer uma... Vocês imaginem uma situação. Você vai para uma luta e você tem 32 mil soldados do teu lado. E aí vem Deus e fala: não, tira. Dos 32 mil eu quero só 300. Contra um exército muito superior a você. Vocês compravam essa luta? Vocês confiavam em Deus e diziam: não, vai que na hora H Deus me larga e eu fico com esses 300 aqui. Vocês compreendem? Então, primeiro, para que a gente possa se beneficiar da força de Deus, é preciso acreditar. É preciso acreditar. Primeiro, que Deus tem essa força. Segundo, que Deus não vai nos deixar na mão. E terceiro, que essa força vence todos os obstáculos, por mais difícil que eles possam parecer para a gente. Mesmo que a gente olhe assim e fale assim: somos 300 contra 300 mil. Não importa, porque eu vou vencer. Porque a força de Deus está comigo. Então é essa imagem que essa passagem do Velho Testamento procura trazer para nós. Que não importa o quanto nós nos sentimos inferiorizados frente aos nossos problemas. Se eu confiar, se eu acreditar e se eu me colocar à disposição desta força que vem do alto, é impossível que eu não vença. Vocês compreendem? É impossível. Então, sempre a história da Bíblia, do Velho Testamento, vem nos contando isso. Desde Abraão, Jacó, Moisés, Josué, Gedeão e tantos outros que a Bíblia vem narrando, que todos os obstáculos que o povo crente de Deus passou foram vencidos com a ajuda de Deus. E, gente, eram obstáculos imensos. Coisas difíceis de acreditar. Mas eles acreditaram e eles venceram. Sempre eles eram muito mais fracos que os inimigos e venceram. Sempre, para todos os outros que estavam olhando, eles não tinham a menor chance de vitória. Mas eles venceram. É lindo. É lindo. Mas aí, era preciso trazer um ensinamento a mais sobre este mesmo tema. E aí vem uma das histórias mais bonitas, mais conhecidas do Velho Testamento. Eu vou dizer aqui e vocês todos vão fazer carinha de que sabem. É a história de Sansão. Sansão e Dalila. Vocês já ouviram a história de Sansão e Dalila? Vocês já viram o filme com Vitor Matheus? Vitor Matheus. É lindo, né? Sansão e Dalila. Eu vou contar mais ou menos a história, porque Sansão é um pouco diferente, porque Sansão não era fraco. Sansão era mais forte do que os inimigos, aparentemente. E aí, a história de Sansão se casa com a história de Gedeão. Por que que Deus fez tanta questão que ficasse claro que nós somos fracos frente aos nossos problemas, mas com a ajuda dele a gente vence? Porque Sansão era mais forte que os problemas dele, aparentemente. A história de Sansão começa de uma maneira que a Bíblia sempre usa
para casos que são importantes. Porque a mãe de Sansão era velha e era estéril. Nunca tinha tido filhos. Vocês já viram essa história na Bíblia? Tem mais outros que nasceram assim, né? Vocês lembram? Sim. Quem mais? João. João, Isabel, já era velha e estéril. Né? E aí veio o anjo do Senhor e anunciou que ela ia ficar grávida, tanto que o marido dela deu risada e por isso foi castigado e ficou mudo. Imagina eu nessa idade ser pai, meu Deus. Né? E aí ele ficou mudo até que nascesse João Batista. Mas se você voltar no tempo, também lá atrás é a mesma coisa. Porque o próprio Jacó, Abraão já foi pai velho, né? É a mesma história. Uma mulher velha, estéril, que não tinha filhos, e depois Deus vem e fala, não, você vai ter um filho, e etc. Mas com o caso de Sansão, Deus, né, o anjo, né, do Senhor, que veio anunciar a gravidez dela, ele deu um aviso ainda importante. Ele falou a ela assim, olha, durante toda a sua gravidez, você não pode beber nada alcoólico. Não pode beber vinho, nem o mosto. O mosto é aquele suco da uva amassado para fazer o vinho, né? Não pode beber licores. Não pode beber nada que tenha álcool. Também não coma nada que for impuro. Por quê? Porque o filho que está no seu ventre será consagrado a mim, o seu Deus. E ele será puro durante toda a vida. Inclusive, nem a navalha deve passar na cabeça dele, como prova de que ele me pertence. Ele pertence a mim. E assim foi a mãe de Sansão durante a gravidez, cumpriu tudo rigorosamente, e nasceu Sansão, que foi consagrado a Deus. Ele fez um voto de Nazireu, que são os que não cortam os cabelos e vivem de forma pura. E essa era a força de Sansão. E Sansão era poderosíssimo. Ele vencia todos os inimigos. Ele libertou Israel novamente do poder dos filisteus, que eram ali o povo forte naquela época. Mas chegou um certo momento que Sansão começou a usar uma coisa que nós espíritas conhecemos muito bem, que se chama livre-arbítrio. Quando a gente usa o livre-arbítrio, o que acontece? Confusão. Erros, né? E aí o que acontece? Primeiro, Sansão se apaixona por uma filisteia. A filisteia não é hebreu. É impuro dentro dos padrões daquela época. E Sansão era reservado a Deus. Então ele tinha que se manter puro. E ele vai e se apaixona por uma filisteia. Usou o livre-arbítrio e começa a abandonar a Deus. Depois, Sansão também é narrado no Velho Testamento que ele comete um outro uso equivocado do livre-arbítrio. Porque Sansão luta só com as mãos com um filhote de leão. Um filhote já, né? E ele vence o filhote de leão. E depois de um tempo ele volta e, voltando àquele local, ele fala, eu vou lá ver o filhote de leão que eu matei. Né? Só para mostrar que eu sou, né? Lembrar essa minha gloriosa vida. Né? E chegando lá tem uma colmeia de abelha que nasceu nos ossos do cadáver do filhote de leão. E Sansão vai lá e pega o favo e vai comendo aquele favo. E não tem uma coisa mais impura para o hebreu do que cadáver. Você não pode nem tocar. E Sansão vai lá, toca e ainda tira o favo de mel e vai comendo. E faz algo pior ainda, que ele chega em casa e dá para o pai e para a mãe dele, sem contar de onde ele tirou o favo de mel. Olha que uso do livre-arbítrio. Olha que maneira que a Bíblia nos mostra o comportamento de Sansão contra o que foi combinado com Deus. Então, o caminho que Sansão começou a usar pelo seu livre-arbítrio era um caminho que distanciava Sansão de Deus.
que distanciava Sansão da força que vinha do alto para ele. Aí culmina com a história de Dalila. Ainda bem que a Dalila não está aqui hoje, né? Senão ia dar confusão, né? É a outra Dalila, né? E aí, como é que é a história de Dalila? Olha que bonito, que descrição fantástica que a Bíblia nos traz da Dalila. A Dalila não era hebreia. O Velho Testamento não diz, mas dá a entender que a Dalila era filisteia, né? Que era o povo inimigo dos hebreus. E ela era bonita e Sansão se apaixona por ela de novo, né? E dá, de novo por outra filisteia, né? E aí os filisteus, Sansão era muito forte, muito poderoso, os filisteus chegaram para Dalila e falaram o seguinte: ó, Dalila, vamos fazer o seguinte, fica lá com Sansão, deixa ele cada vez mais apaixonado, mas descobre a fonte do poder dele para que a gente possa destruir ele e ficar livre desse cara. E aí, olha como a Bíblia narra, que forma bonitinha, né? Que a Dalila chega para ele e fala assim: Sansão, diz-me qual é o segredo da sua força. Né? Sansão, não é? Sansão diz assim: olha, se vocês me amarrarem com 7 cordas úmidas, sem deixá-las secar, eu perderei a minha força e serei como qualquer um. Aí a Dalila esperou Sansão dormir, pegou 7 cordas úmidas, foi lá, amarrou Sansão e aí gritou para ele: Sansão, os filisteus! Aí Sansão acordou, arrebentou as cordas e ela viu que Sansão tinha mentido. Aí ela vai de novo, né? Vocês já viram mulher, né, gente? Nós homens sabemos, né? Ela chegou: ai, Sansão, você não me ama, você mentiu para mim, você não confia em mim, aquela drama todo, né? O que Sansão fez? Sansão falou: tá bom, Dalila, o segredo é o seguinte, se você me amarrar bem forte com 7 cordas novas, nunca usadas, eu perderei a minha força e serei como qualquer um. Aí a Dalila esperou Sansão dormir, pegou 7 cordas novas, amarrou Sansão e aí gritou: Sansão, os filisteus! Sansão acordou, arrebentou a corda e ela viu que ele tinha mentido. E aí Dalila de novo, aquele drama, né? Deixou ele sem jantar vários dias, como, né? Aquelas coisas, né, que as mulheres fazem e tal, né? E, então, Sansão, me conte, confie em mim, conte para mim. Aí Sansão falou assim: olha, tá bom, eu conto. Se você pegar meu cabelo e trançar 7 tranças na minha cabeça com uma mordidura e as fixarem com pinos, eu perderei a minha força e serei como qualquer um. Aí a Dalila esperou Sansão dormir, fez as trancinhas, amarrou, pôs lá, tudo bonitinho, e aí gritou: Sansão, olha os filisteus. E Sansão levantou, arrebentou aquilo tudo, e ela viu que Sansão tinha mentido para ela. Aí Dalila apelou, né? Fez aquilo, ficou semanas sem falar nada para o Sansão, calada. Ele falava com ela e ela não, cara fechada, aquela coisa toda, né? Sem almoço e sem janta. Fez o Sansão dormir na casinha do cachorro, aquelas todas. Até que finalmente Sansão cedeu. E Dalila perguntou: Sansão, qual é o poder, a fonte do seu poder? E Sansão disse a ela: nunca navalha alguma passou na minha cabeça, pois eu sou consagrado a Deus, mesmo antes de nascer. Se cortar o meu cabelo, perderei a força, e ficarei fraco, e serei como qualquer um. Dalila percebeu que agora sim Sansão tinha falado a verdade. Ela chamou os filisteus, passou a navalha na cabeça de Sansão, e Sansão perdeu a força. Quando ela disse: Sansão, olha os filisteus, nada ele pôde fazer e foi aprisionado pelos filisteus. Queria dar um parênteses aqui. Vocês perceberam o quanto de Sansão nós temos em nós? Porque a gente vem no centro espírita,
aí escuta a palestra, aí faz o curso, e aí aqui falam, você precisa perdoar os outros. E aí a gente faz de conta que perdoa, mas não perdoa. Você precisa respeitar o ser humano, aí a gente faz de conta que respeita, mas não respeita. Você precisa fazer a reforma íntima, aí a gente sai daqui falando, não, hoje eu começo a reforma íntima, e a gente não começa. Igualzinho Sansão. Por quê? Vocês acham que desde a primeira vez Sansão não sabia quais eram as intenções da Dalila? Sabia. O tempo todo. Mas mesmo assim, ele entra no jogo da Dalila e no fim ele acaba revelando a verdade. Ele acaba caindo nas mãos dos filisteus, caindo na mão dos inimigos, porque ele mesmo sabendo, ele continua fazendo. Ele não se modifica. Ele só era da boca para fora. Vocês percebem qual é a mensagem, qual é a imagem que essa historinha está querendo nos mostrar? E qual era a fonte da força de Sansão? O cabelo dele? Era o cabelo? Não era o cabelo. O cabelo só representava a ligação que ele tinha com Deus. Então, Sansão perdeu a força não é porque cortou o cabelo, é porque cortou a ligação que ele tinha com Deus. Por culpa de Deus? Por culpa da teimosinha de Sansão. Porque Sansão sabia que ia se dar mal com a Dalila. Ele não largou a Dalila, continuava fazendo o jogo da Dalila, e no fim ele acaba entregando todo o ouro para a Dalila. No sentido figurado. E nós somos desse jeito. Nós temos uma força enorme que Deus nos dá, mas a gente usa o livre-arbítrio para nos distanciar dessa força, para nos enfraquecer e para nos ficarmos completamente à mercê dos nossos inimigos. E quem são os filisteus dos nossos dias de hoje? Quem são os nossos inimigos? O orgulho, não é isso? A avareza, não é? O sensualismo. Tudo isso que a gente vai fazendo o jogo deles e fazendo de conta que a gente vai se defender contra eles, mas a gente se entrega de bandeja para eles. A gente abre mão da força que Deus nos dá para optar por isso. E olha como a história continua para vocês verem como é interessante. Porque qual foi a primeira coisa que os filisteus fizeram com Sansão? Vocês sabem? Vou contar para vocês. Eles cegam. Eles furam os olhos de Sansão. Por quê? Porque quando a gente acaba caindo nesse jogo, a gente perde a capacidade de enxergar as coisas de forma verdadeira. E aí nós ficamos como cegos. A gente não percebe. E quando os outros vêm falar, cara, cuidado com essa Dalila, Sansão, essa Dalila não é flor que se cheire. Não, ela gosta de mim. Não, a Dalila só quer o meu bem. Não é assim? A gente fica cego. A gente fica cego. Mas a paixão no sentido do livre-arbítrio mal utilizado. E aí depois, então não é paixão, é pro chão. Então. E a outra coisa que é uma figura que eles usam, depois que Sansão é cego, o que eles fazem com Sansão? Amarram o Sansão no moinho. Vocês já viram como é que é o moinho? Vou contar para vocês. O moinho é assim, tem uma pedra enorme e um eixo, e aí um animal ficava andando em círculos o tempo todo, e esse andar em círculo faz a pedra moer o trigo. E ao invés do animal, amarrar o Sansão, porque ele era forte. E aí o que Sansão fica fazendo o resto da vida? Andando em círculos. Então olha que interessante. Quando a gente se deixa dominar pelo nosso inimigo, nós ficamos cegos, e em consequência a nossa vida daquele ponto em diante só fica dando volta. Não vai para frente, só fica dando volta. O tempo todo. Ali. Encarnação após encarnação, se a gente não se modifica, nós vamos ficar longe da força que vem de Deus e vamos ficar repetindo as nossas encarnações, repetindo os nossos erros, sob o domínio preso àquele destino que nós mesmos buscamos. Vocês compreendem a história, como está se transformando?
E aí o que acontece? Será que é fácil ficar ali dando volta, empurrando aquela pedra de moinho? Não. É doloroso, né? E aí Sansão ali naquela dor, cego. Olha que interessante, porque quando a gente fica cego, a gente perde a capacidade do contato com o mundo de fora. Mas abre a possibilidade de eu aumentar o contato com o meu mundo interior. Então imagine ali, Sansão cego, sem ver o que está acontecendo, a concentração dele todinha volta para ele mesmo, dando voltas ali, empurrando aquela pedra enorme, sofrendo. Sansão começa a repensar a vida dele. Ele devia estar ali, poxa vida, eu devia ter imaginado que essa Dalila aí não queria o meu bem. Poxa, eu devia ter resistido a essa Dalila, eu não devia ter entrado no jogo dela, eu devia ter vencido, eu devia ter sido mais forte, eu devia ter sido mais decisivo. E ali ele vai pensando, e ele vai pedindo a Deus, Deus me dê força, porque agora eu quero mudar, eu quero ser melhor. E ele vai ali, e o que acontece? Ele recupera a força dele, mesmo careca, porque a força não estava no cabelo dele. Então, mesmo antes que o cabelo dele cresça novamente, ele recupera a força. Mas aí ele aprendeu, porque aí ele fica quietinho. Ele fica quietinho. E aí, num dia de grande festa para o povo filisteu, o povo decide assim, vamos levar Sansão para ser a grande atração da nossa festa, para mostrar como nós somos mais fortes do que ele. E Sansão quietinho. Aí Sansão vai lá num grande coliseu, né, um teatro enorme, com aquelas colunas maravilhosas que sustentava tudo aquilo. E ele vai e deixaram ele livre, porque estava cego, né? O que um cego pode fazer? Aí Sansão vai tateando até ele encontrar as duas colunas, e ele, com a força recuperada, ele força as duas colunas, e tudo aquilo cai, e o inimigo é vencido. Mas ele também vai junto. Ele também vai junto. Porque agora ele se libertou definitivamente. E agora ele está pronto para sair deste ciclo e começar uma nova jornada. Com mais inteligência. Porque ele aprendeu com todo o sofrimento e com tudo aquilo que passou com ele. Vocês conseguem entender? Porque mais do que um Sansão, mais do que uma Dalila, Sansão não é uma pessoa, Dalila não é uma pessoa, é um personagem. Vocês sabem a diferença de uma pessoa e de um personagem? O personagem, ele não tem vida, ele traz um ensinamento. Então a gente não pode ficar preso no Sansão. A gente tem que ficar preso naquela personagem. Porque quando ele é uma personagem, eu posso assumir o lugar dele. E é essa reflexão que a Bíblia nos convida a fazer. Porque cada um de nós, ora somos Sansão, ora somos Dalila. Ora repetimos os mesmos equívocos de Sansão e ora cometemos os mesmos equívocos da Dalila. E o importante é que a gente possa compreender e aprender aquilo, porque este é o grande intuito da Bíblia. É nos contar histórias que trazem personagens, que trazem situações que se aplicam à nossa vida, para que a gente possa parar e refletir. E chegar à conclusão, não, peraí, Sansão não é uma pessoa, ele é uma personagem. E é uma personagem que eu já vivi. E que talvez esteja vivendo hoje. Então, qual a lição que eu posso aprender com essa personagem e aplicar na minha vida para que eu não repita os erros que ele cometeu? Porque, gente, a força que vem de Deus, ela é impressionante. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade, mas quantas vezes nós não passamos por situações, ouvimos pessoas próximas de nós passar por situações extremamente difíceis, extremamente dolorosas, e de repente você vê aquela pessoa agir de uma forma que você fala, não é possível. De onde vem essa força que está levando ela para frente? E eu digo para vocês, essa força vem de Deus. Essa força vem do alto.
Mas para que essa força nos atinja, para que essa força possa produzir em nós resultados, é preciso que eu esteja em sintonia com ela. É preciso que eu não permita que essa conexão seja cortada, como os cabelos de Sansão foi cortado. Porque se eu permitir, Deus vai agir em mim. E acreditem em mim, Deus age de forma verdadeira. Deus atua através dos bons anjos, que para nós são os bons espíritos, de uma maneira impressionante que a gente não percebe, mas que nos dá a força para superar momentos tão difíceis na nossa vida. Uma doença grave num filho, em que a mãe, apesar da imensa dor que ela sente, ela continua firme ali do lado do filho o tempo todo. Não dorme, não come, mas tem uma força que dá força para o filho vencer a doença. É uma esposa do lado do marido, um marido do lado de uma esposa num momento duro, mas que está ali, e que consola, e que fortalece. De onde vem essa força? Só pode vir de Deus. Situações em que a gente passa, e que depois que a gente passa, a gente olha para trás e fala assim, como é que eu consegui superar isso tudo? Eu não me lembro o que eu fiz para sobreviver a esse drama tão pesado, tão forte, e a gente não se recorda, não lembra. É a força que vem de Deus, que nos sustenta, que nos leva adiante, que nos fortalece, que nos faz melhores. Mas é muito importante que a gente tenha pleno conhecimento de que isso só vai acontecer se eu permitir. Se eu usar o meu livre-arbítrio, permitindo que Deus penetre na nossa vida, que Ele esteja mais junto de nós. E como é que a gente faz isso? É interessante porque no livro Nosso Lar, André Luiz passa por uma situação semelhante, né? E lá também traz uma imagem muito rica para este nosso ensinamento, para esse nosso aprendizado. André Luiz já estava há 8 anos no umbral, sofrendo, sem ter a mínima noção do que estava acontecendo com ele, passando por dores atrozes. Apesar de não ter um corpo físico, ele sentia a dor do corpo, ele sentia fome. E a narração que o livro nos traz é muito forte. Até que chegou um momento em que o André Luiz é verdadeiro. O que o André Luiz faz? Ora. Mas não é orar da boca para fora. André Luiz ora do coração. André Luiz simplesmente fez a conexão com essa força de Deus. E imediatamente, e é imediato, o livro nos mostra de uma forma muito rica. É imediato. André Luiz nem acabou de fazer a prece e o que ele enxerga? Clarencio do lado dele. A força que veio de Deus, neste caso, transfigurado em Clarencio. E Clarencio vem, recolhe André Luiz daquela situação tão dura e leva ele para o nosso lar. Vocês entendem como é que Deus e a espiritualidade agem quando a gente faz essa conexão? Como é que a força de Deus atua nas nossas vidas? É assim. É assim. Então, que nós possamos sermos verdadeiros. Não fazer o jogo que Sansão fez com a Dalila. Que a gente possa realmente manter essa nossa conexão com a espiritualidade através do nosso amor, através da nossa oração, através da aceitação de que Deus tem o poder de nos dar essa força. E Ele é tão genial, tão amor, porque apesar da Bíblia dizer que Deus queria assim, não, eu quero só 300, que é para mostrar que eu é que tenho a força, Deus, aquele simbolismo da Bíblia está querendo dizer o contrário. Que Deus se esconde. Deus nos dá a força e fica escondidinho. Ele fica lá de cima olhando e rindo. Ele fala assim, olha lá, tá vendo? Eles acham que eles é que têm a força. Mas sou eu que dou.
Mas deixa eles, é bom que eles achem que a força é deles, porque isso move eles mais para frente. Então Deus fica lá de cima, sei lá onde é lá em cima, né? Mas ele fica de lá, porque ele nos ama e ele fica aguardando que a nossa conexão com ele se estabeleça para que ele derrame sobre nós essa força imensa e que nós possamos nos libertar, seja dos filisteus, seja dos madianitas, lá atrás na história de Gedeão, seja o nome que nós quisermos dar para os nossos inimigos. Porque tenho a certeza que na nossa jornada eterna de espíritos imortais que somos, nunca, nunca nós seremos mais fracos que os nossos inimigos. Porque tenho a certeza, Deus nos dá essa força. Obrigado a todos.